Na semana passada, a gente falou sobre algumas atitudes que pudessem te ajudar a ter independência financeira. Surgiram várias perguntas relacionadas a investimentos para os filhos e para a aposentadoria. Então, a gente retoma esse assunto hoje com a Luciane Quedo. E como eu falo aqui, eles mandam, a gente obedece. Bom dia. Exatamente. Tudo bem? Muito bom dia. Tudo ótimo nesse dia lindo, Tá né, lindo, Mar? não tá? Incrível. A gente fica até com outro astral. Com Quando vem certeza. sol, quando sabe que o dia já amanheceu lindão, colorido. Ô, Lu, para que a gente possa ficar mais feliz ainda, precisa ter dinheiro no bolso, precisa ter dinheiro guardadinho, dos perrengues, não pegarem a gente e não der... Porque pegar eles vão, né? Mas para eles não deixarem a gente com dor de cabeça. A gente falou na semana passada sobre essa questão da independência financeira, de como a gente se organiza para que a gente possa fazer o dinheiro trabalhar para a gente, né? Você fala muito dessa questão de horas trabalhadas, né? E dinheiro investido, enfim. Como começaram a surgir muitas dúvidas sobre os investimentos que a gente passou por eles na semana passada, vamos voltar a esse assunto? Vamos começar por onde? Pelo começo, pelos filhos ou pela aposentadoria? O que você prefere? Eu penso que a gente podia começar pela aposentadoria. Tá bom. Mas os dois, Mai, eles têm uma coisa muito legal em comum. Uma dúvida que eu vejo aqui nesses últimos 20 e tantos anos de estrada é que as pessoas não conseguem, às vezes, prever qual que é o valor que ela precisa investir para ter aquele retorno lá na frente. E esses dois títulos que são novos do Tesouro Direto possibilitam exatamente isso, que você saiba qual que é o valor que você precisa aportar mensalmente, por quanto tempo, para que você tenha aquela receita ali na frente. Então isso facilita demais a vida do pequeno investidor. E dá para fazer até um simulado disso, né? Que eu fiz para a Marininha. Exatamente, a gente tem dois simulados bem legais lá na página do Tesouro Direto, que você já consegue prever. Puxa, se a minha expectativa de aposentadoria pelo INSS é essa, quanto que eu preciso complementar? E para ter esse valor complementar, quanto que eu preciso colocar e por qual prazo? Assim como a simulação que você fez lá para a Marininha, olhando aquela fase, quando ela fizer 18 anos ou 17 e for para a universidade, qual que é o valor que você precisa colocar todos os meses? Muitas coisas mudaram, muitas regras novas surgiram com relação à aposentadoria, então esse é um assunto que deixa muita gente com dúvida. Eu também tenho dúvida sobre isso. Como é que a gente sabe? Existe algum lugar que a gente possa ver quanto a gente deve receber, pelo menos ter uma noção, e quando a gente vai se aposentar, porque mudou tanto, né, que a gente estava comentando lá na redação, será que um dia a gente vai aposentar? Porque muda tanto, que os anos vão passando, você fala, meu Deus, acho que eu vou trabalhar a vida inteira. Tem algum lugar que a gente possa ter mais certeza, assim, desse valor? Sim, o que acontece é que a gente teve aí uma transição nas regras previdenciárias e as mulheres passaram aí a ter como idade para aposentadoria 62 anos e os homens 65. Então, muita gente, como nós, ficamos no meio do caminho, com muitos anos trabalhados, mas ainda com muitos outros que virão pela frente. Então, para você ter uma ideia de como está hoje, o melhor caminho é olhar o meu INSS. Mas um ponto relevante é que a gente não deve depender somente dessa aposentadoria, que tem muitos fatores que influenciarão. Quais são os empregos que você terá ao longo do tempo, se são trabalhos, né, com carteira assinada e que tem ali uma contribuição maior ou menor para o INSS. Qual que é o aporte que você fará mensalmente para o INSS no caso de ser um profissional autônomo, liberal ou empresário. Então, você tem mais dificuldade hoje de calcular qual é esse valor. Já quando você calcula essa parte que você fará para você, controlando ali as variáveis, e esses títulos do Tesouro são bem legais porque você tem a reposição da inflação, que é aquele bichinho que come o poder de compra do nosso dinheiro à noite e faz com que ele valha menos, né? Daqui a um ano, daqui 2, daqui 10, mais uma taxa pré-fixada combinada. E essa taxa pré-fixada combinada significa que o seu dinheiro terá um crescimento real ao longo do tempo. Então, essa parte, é aquela parte que depende só de nós. São aquelas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Puxa, eu escolho isso aqui para a Marcela lá do futuro, em detrimento de algumas outras coisas que não são tão importantes para mim. E é importante a gente falar sobre isso agora, porque sempre é tempo da gente recomeçar e pensar e guardar dinheiro, enfim,
Porque o tempo passa assim, né, gente? Aí quando a gente vai ver, tá lá na frente, vai precisar, você fala, puxa, devia ter me preparado antes. Então, se você tá nessa fase igual eu, assim, pensando, é num futuro que parece distante, mas que não é tão distante assim, vamos começar juntos a se organizar. Chega uma pergunta da sua xará. Falou, bom dia, a Luciana é minha xará. Minha pergunta é a seguinte, meu esposo tem 50 anos e 25 anos de contribuição no INSS. Ele pode dar entrada na aposentadoria com 80% do salário? Ela é de São José, sua xará. Lu, é preciso ali olhar as regras do INSS, elas já te dizem lá no aplicativo se existe um simulador, mas eu acredito que ele ainda não conseguirá a aposentadoria, porque tem um período ainda longo, né? Os homens agora têm ali 65 anos de entrada, tem algumas situações que elas são excepcionais, como insalubridade, alguns trabalhos aí, né? Como, por exemplo, policial militar, professores que têm benefícios. Então, acho que é importante ali você olhar mesmo na regra do INSS, direto lá pelo aplicativo, ou consultar ali um advogado especialista em regra previdenciária. Mas, por exemplo, eu tenho 27 anos de trabalho, estou com quase 47 e ainda está longe. Quando eu olho as minhas regras, ainda faltam ali quase 20 anos pela frente. Então, bora cuidar da saúde, porque tem 20 anos, pelo menos, de trabalho árduo. Duro. Para depois poder ver se consegue descansar um pouquinho. Sim, e é por isso, né, Má, que essa parte, quando a gente faz ali um trabalho para conquistarmos a nossa independência financeira, que é aquele momento que a gente não precisa mais trocar a nossa mão de obra por dinheiro para sobreviver, para o básico, para a manutenção do custo de vida, isso é muito legal porque a gente fica aí mais livre no final do dia. Com certeza. Bom dia, Marcela. Eu tenho MEI e quero pagar no carnê uma contribuição. Eu posso fazer e ajuda na contribuição de um salário maior? Márcia e André de Taubaté. Como é que funciona essa questão do MEI com a questão da aposentadoria? O MEI, quando você paga ali aqueles R$50 de DARF do MEI, que é esse mais ou menos o valor, você garante um salário mínimo de aposentadoria. Mas isso tem uma mudança aí, né? Influencia se você já teve carteira assinada antes, se você já contribuiu para o INSS antes. Então é legal se informar para que você não faça contribuições maiores e que não sejam contempladas quando você está no MEI. Aí não tem jeito, você vai precisar mesmo procurar o seu contador ou um advogado especialista nisso, para que você não pague valores maiores, achando que vai ter ali, né, um salário maior de aposentadoria e chegar lá na frente e uma surpresa não tão agradável. Então é importante a gente se orientar antes de começar a fazer isso. Bom dia, Marcela. Bom dia, Lu. Sou a Ana de Caçapava. Lu, qual o investimento que rende por dia e na hora que eu precisar do dinheiro eu possa fazer a retirada do dinheiro para quem tem 61 anos e falta um mês para aposentar? Uau, Ana, que legal. Parabéns. Tá quase ali, né? Tá quase. O melhor investimento, quando você fala de liquidez, que eu imagino que seja esse aí o seu desejo, ou é o Tesouro Selic, ou é o CDB, com liquidez diária, e você também tem aqueles fundos DI, que tem taxa zero de administração. Todos eles fazem ali a rentabilidade diária, diferente da poupança, que só rende uma vez por mês, que tem ali aquela data de aniversário. Então, todos os demais você tem rentabilidade diária e você pode aí sacar a qualquer momento para que você tenha necessidade ou da emergência ou da oportunidade atendida. Leandro de Pinda faz a seguinte pergunta. Bom dia, para quem tem 11 anos na carteira, qual conselho você daria para a aposentadoria? Olha, Leandro, o meu conselho quando a gente fala de 11 anos ainda significa que tem uma longa jornada a percorrer dependendo da sua idade. Então, o meu conselho é que você não dependa só dessa parte do governo, do INSS, que você comece hoje também a fazer a sua reserva financeira, olhando para o seu futuro, com as variáveis que você mesmo controla. Então, quando você faz esses investimentos de forma consistente, recorrente, todos os meses, é um recurso que estará no seu domínio, que você consegue controlar os valores dos aportes, a rentabilidade escolhida e você consegue prever o quanto você vai ter lá na frente.
E a vida, né, Má, são vários pratinhos girando ao mesmo tempo. Verdade. Não dá tempo de esperar a Marina entrar para a faculdade para começar a pensar na aposentadoria. Sim. Então a gente precisa ali coordenar. E equilibrando tudo, né? Um pratinho que é o nosso dia de hoje, as nossas necessidades, sim, aqueles sonhos do curto prazo, sim, os nossos filhos e o nosso eu do futuro. Tudo ao mesmo tempo. Até agora. Porque o nosso eu do futuro também muda muito na questão dos nossos filhos, né? Se a gente está bem, se a gente se prepara para a nossa velhice, você tira essa responsabilidade financeira, a gente não está falando em responsabilidade afetiva, estou falando da financeira dos seus filhos, porque é uma grana, a gente nunca sabe o que pode acontecer. E quando a gente não se organiza, sim, significa que a gente vai depender de alguém. Quando a gente lê ali a pesquisa do Raio-X do Investidor, que é a principal pesquisa sobre investimentos no Brasil, os dados eles são assustadores, porque muitas pessoas já aposentadas, elas acabam dependendo ou do governo, ou de caridade, ou de familiares. Então, para que isso não aconteça, quanto mais cedo a gente começar a se preocupar com isso, quanto antes a gente começar essa reserva olhando o nosso eu do futuro, melhor será. Sem dúvida. Você falou de filhos, a Cláudia de São José fez uma pergunta aqui. Ela falou, bom dia, olha que legal, adoro esse quadro, muito obrigada. A gente também, né? Muito! No Tesouro Direto Educa Mais, o beneficiário poderá retirar todo o dinheiro de uma vez ou deverá ser somente mensalmente no futuro? Cláudia de São José. Cláudia, ele tem um pênalti se você quiser retirar antes. Então, quando a gente fala ali de uma reserva para um sonho que tem data marcada, para reserva de emergência, para reserva de oportunidade, esse não é o título ideal. O Educa Mais ele é focado realmente para aquela fase ali, inicialmente criada para a universidade, que são 5 anos normalmente, e que você já tem uma ideia de quando isso vai começar. Vai depender ali da idade que o seu filho vai começar ali, né, a estudar, não sei se já está estudando ou não, mas quando a Marcela calculou da Marina, considerou isso, né, quando ela vai entrar ali. Era janeiro, acho que minha filha vai fazer 3 anos em dezembro, e aí eu coloquei teoricamente no simulado, quantos anos eu acho que ela vai entrar na faculdade. Coloquei 18. E aí eles fizeram lá o cálculo, eu coloquei quanto que eu gostaria que ela tirasse de renda mensal. E aí, lá no cálculo, era em janeiro de 2039, ela poderia começar a retirar esse dinheiro. Exatamente. Se eu colocasse X reais por mês. E aí, todos os meses, ela vai receber aquele valor até que a reserva se encerre. Esse valor fica corrigido, Lu? Como é que é? Porque, sim, assim, eu vou investindo. Ela vai tirar, por exemplo, eu coloquei R$ 1.200 para ela tirar. Ela vai tirar 1.200 redondinho ou isso vai sendo reajustado, por exemplo? Não, ali os 1.200 já é uma simulação do quanto valerá R$ 1.200 lá em 2039. Então, terá uma correção da inflação para garantir o poder de compra e já considera ali aquela taxa pré-fixada, porque tanto o Educa Mais quanto o Renda Mais, eles têm o IPCA, que é uma parte variável, que a gente não sabe quanto será o IPCA, mas ele garante que terá a reposição da inflação, mais uma taxa pré-fixada, que eu já combino no momento que eu compro o título. Então, é bem legal porque ele te ajuda aí na previsibilidade. Entendi. Outra pergunta que chegou aqui, falando sobre a questão do investimento. Bom dia. CDB ainda é melhor que investir em previdência, pensando na aposentadoria? A previdência, quando você tira, tem aquela porcentagem de 25% a 35%. Não sei o nome dessa pessoa, mas enfim, a pergunta é interessante. Sim, são investimentos diferentes. Quando a gente fala do CDB, você está falando ali de um investimento em renda fixa, muito mais focado no curto prazo. E o CDB, repare que ele sempre terá uma taxa de vencimento e a alíquota de imposto de renda será de acordo com essa data de vencimento. Na Previdência, existe ali uma facilitação do imposto, não tem aqueles impostos, né, alíquotas recorrentes, que é o come cotas como um fundo normal. Você só vai ter o imposto lá no final, no momento de saída. É a menor alíquota quando a gente fala desses investimentos convencionais e ela começa em 35% quando é regressivo, mas tem um incentivo para que esse dinheiro fique guardado para aposentadoria. Então, depois de 10 anos, a alíquota cai para 10%. Então, significa, primeiro, que você só paga o imposto no final, pode ser a menor alíquota possível, mas é um dinheiro para o longo prazo. A reserva de emergência, a reserva de oportunidade, esse olhar para a educação dos seus filhos, né, que é uma reserva para isso, deve estar em outro tipo de ativo que não a Previdência. Pelo que eu recebi aqui, foi a Silvia, de São José, que mandou essa mensagem. Obrigada, Silvia. Que legal, Silvia. Lu, um monte de gente tirando dúvida ainda, mandando mensagem.
Eu acho que em breve a gente vai ter que voltar a esse assunto. Com certeza. Principalmente sobre a aposentadoria. Tem algumas perguntas que não são relacionadas ao investimento, mas era aquela coisa de, eu tenho problema na coluna, eu posso me aposentar? Tudo isso, qual que é o conselho? Para quem tem dúvida se consegue se aposentar, se tem problema de saúde, se consegue se aposentar antes, a ideia é procurar o quê? Um advogado. Sim, um advogado previdenciário é o profissional adequado para te ajudar com todas essas dúvidas que são muito particulares, que dependem aí do tipo de enfermidade, se é algo que o INSS reconhece ou não, se você tiver que passar por uma perícia médica, isso será reforçado. Então, tudo isso eu te aconselho a procurar aqui um profissional especializado aqui em direito previdenciário, que certamente poderá te ajudar com isso. A Patrícia de São José, ela falou o seguinte, que ela tem 25 anos de carteira, ela tem 50 anos, já tem um valor simulado no aplicativo do INSS. Aí ela pergunta o seguinte, sendo assim, né, já pode pedir a revisão para aposentadoria? Ela tem 50 anos, ou tem que esperar chegar aos 60? Sim, depende, né? Depende de algumas condições como essas que eu falei. Lá no próprio aplicativo ele já vai te dizer, né, se você já consegue se aposentar ou não. Ele já te dá essa simulação. Mas, de novo, o advogado previdenciário pode entender se você tem alguma peculiaridade e se vale a pena realmente, porque às vezes o pênalti que você leva para antecipar esse momento vai refletir ali naquela renda que você terá para o resto da vida. Então é importante que você faça essa simulação antes de dar a entrada e depois aquilo ali fica mais difícil de mudar. Ô Lu, para a gente encerrar, passa de novo, por favor, a gente falou do Tesouro Direto Educa Mais. E o Tesouro Direto, qual que é o da aposentadoria que você falou? Que Renda Mais. Renda Mais. Renda então, Mais. para que as pessoas possam fazer o simulado em casa, é só procurar na internet Tesouro Direto Educa Mais. E Tesouro Direto Renda Mais. E aí no Renda Mais também dá para fazer o simulado. Os dois. Isso é bem legal porque você já consegue saber qual que é o título, qual que é a data prevista para aposentadoria. E você já sabe aí qual que é o esforço recorrente. E é interessante isso porque a gente acha que, às vezes, esse tipo de situação está muito distante da nossa realidade. E não. Nesse simulado que eu fiz, eu chutei valores, tá, gente? Não sei se é esse que eu vou fazer. Mas, assim, eu poderia colocar R$200 para que a Marina lá na frente tirasse 1.200. Poderia colocar um pouco mais, um pouco menos, enfim, depende da realidade de cada um. Mas olha que interessante, eu nunca tinha parado para pensar que se eu fizesse uma economia de R$200 por mês, a minha filha fosse ter garantido 1.200 lá na frente. Exatamente, porque olha que isso legal. Isso é super interessante de você fazer também. Né? E a Marcela está fazendo isso com a Marina com 3 anos. Com 3 anos, Então você tem ali 15 anos Sim. pela frente que faz com que o esforço mensal ele tenha que ser menor. Sim, sim. Quanto mais próximo chegar da data de utilização, maior vai ter que ser o valor aportado. É por isso que a gente sempre reforça, comece agora sim. Hoje, com o que você tiver. E eu estou colocando, sei lá, 1.200, poderia ter colocado 800, poderia ter colocado 2.000, aí cada um vai fazendo o seu cálculo. Às vezes você tem esse dinheiro, você consegue se organizar para ir juntando de pouquinho em pouquinho, colocando ali para você colher lá na frente. Porque se deixa parado na conta, faz assim, você nem sabe onde você gastou aquele dinheiro evaporou da sua conta, não é verdade? Então, se a gente souber usar com inteligência, a gente vai conseguir ter um futuro melhor para a gente, para a nossa velhice, para os nossos filhos. E é isso que a gente tenta te conscientizar todos os dias. Cada um tem a sua realidade. Ninguém está dizendo que é fácil, né, Lu? Exatamente. Mas é possível e você pode fazer isso. Não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Uma vida mais leve, Sem mais dúvida. próspera, mais feliz, mais equilibrada, né? Sem dúvida. E equilíbrio é a palavra que a gente busca, né? Um dia a gente alcança, a gente vai buscando um pouquinho por vez. É né? isso aí. Lu, muito obrigada, viu? Boa semana Pra nós, e até terça semana que vem. 7h46, intervalo comercial tá chegando. Fica aí que daqui a pouquinho eu volto com muito mais notícia para você. Até já!